Surpresa na final contra o Fluminense? Flamengo viaja para Equador, vamos comentar aí sobre isso, vamos bater um papo sobre jogador da Espanha que pode pintar no Flamengo e também Mr. Jorge Jesus. Tem informações aí sobre o Jorge Jesus, meu parceiro, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo inicia nessa segunda-feira a preparação para a grande estreia na Copa Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta a equipe do Aucas, do Equador, na altitude, às 7 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão da ESPN. Beleza, meu parceiro? Bom, o negócio é o seguinte, vamos à programação do time do Flamengo hoje, rapaziada. O que vai acontecer hoje com o time do Flamengo? Bom, o elenco do Flamengo, ali por volta das 10 horas da manhã, que é mais ou menos o horário aqui que eu tô gravando o vídeo, vai realizar o treinamento. Depois os jogadores naturalmente vão, enfim, descansar, né, almoçar, aquela situação toda, e de tarde os atletas viajam rumo ao Equador no voo fretado pelo Flamengo, ali por volta das 4, 5 horas da tarde, deve estar decolando o voo rumo ao Equador, beleza, meu parceiro? Então, o Flamengo chega hoje ainda no Equador, voo vai decolar às 4 horas da tarde, deve chegar no Equador por volta das 10 horas da noite, horário de Brasília, e aí amanhã tem um novo treino lá no Equador, e aí tem o dia do jogo. Depois do jogo, logo em seguida, o Flamengo volta para o Rio de Janeiro, provavelmente folga ou trabalho regenerativo, para se preparar contra a equipe do Fluminense. Eu achava até que o Flamengo viajaria amanhã, mas como é uma viagem longa, desgastante, o Flamengo já está indo hoje. Acho até que é uma questão de protocolo da Conmebol você chegar 48 horas antes, né? No país em que você vai jogar. Acho que é uma questão também de protocolo da Conmebol, tá? Gente, a CBF definiu os horários aí do jogo de ida e do jogo da volta da Copa do Brasil. Tá aí, meu querido, o Flamengo joga no dia 13, quinta-feira, daqui a 10 dias, às 8 horas da noite, contra a equipe do Maringá. Lá em Maringá, o Flamengo ganhou o mando da volta. E na volta, Maracanã, dia 26, depois de 2 semanas, 13 dias depois, o Flamengo joga às 9h30 no estádio do Maracanã. Portanto, quinta, 8 horas, dia 13 de abril, lá. Quinta, 9h30, dia 26 de abril, aqui no Maracanã. O Flamengo joga a partida da volta contra o Maringá. O Maringá, através do seu Twitter, já abriu aqui, ó, a venda de ingressos. Vamos lá. Os ingressos para os sócios torcedores do Maringá serão disponibilizados à tarde desta segunda-feira, dia 3, pelo aplicativo oficial do Maringá. A venda para o público geral vai começar na próxima quarta-feira, dia 5, pelo aplicativo do clube ou pelo site. Olha que legal, né? Aplicativo, o clube tem aplicativo lá de ingresso, né? Bacana, né? A medida aí do Maringá, mas você também não precisa baixar o aplicativo. Você que é torcedor do Flamengo, você pode adquirir o ingresso pelo site do Maringá, então você pode ficar despreocupado em relação a isso, tá? Gente, o Globoesporte.com soltou uma matéria aqui em relação ao Fla-Flu, que nós tivemos aí, tá aqui, Fla-Flu marcou primeira final do Flamengo sem ninguém do quarteto de 2019 como titular. Gabigol e Everton Ribeiro entraram aos 20 minutos do segundo tempo, enquanto BH e De Arrascaeta estavam indisponíveis. Realmente é um marco aí na história recente do Flamengo. O Flamengo sempre tinha alguém do quarteto ali em decisões e finais, e dessa vez o Flamengo não tinha absolutamente ninguém, né? Não tinha Gabigol, não tinha... tinha o Pedro, mas o Pedro não é daquele quarteto de 2019, já é de uma nova leva. O Pedro chega em 2020 a pedido do Mr. Jorge Jesus, e como tá jogando o Pedro, né? Como é que o Oswaldo Pascoal fala na ESPN, o Pedro tem o perfume que a bola gosta, a bola chega nele, bota a bola
pro fundo do barbante, né? Vamos lá, gente. O Diego Alves e o Lázaro, ex-jogadores do Flamengo, se encontraram no empate entre Celta e Almeria 2-2 pela La Liga. O goleiro não foi relacionado e o atacante entrou nos acréscimos do segundo tempo. Tá aqui, olha que bacana a foto que eles fizeram. Vale lembrar que o Diego Alves joga pela equipe do Celta de Vigo, o Lázaro joga pela equipe do Almeria e eles tiraram a bela foto e o Diego Alves escreveu para ele: "Bom te ver, cria, Lázaro. Obrigado pela camisa e muito sucesso na tua vida. Tô na torcida sempre. Tamo junto, irmãozinho", tá? Gente, a torcida do Fluminense, a mídia, a imprensa, tá num chororô danado, dizendo que era pro Léo Pereira ser expulso, que não era pro Samuel Xavier ser expulso. E teve um lance no jogo, não vou botar aqui porque eu não tenho direito, que o Nino dá um carrinho por trás do Pedro dentro da área. Aí disso ninguém fala nada. Disso ninguém cita nada. Mas como é contra o Flamengo, foi roubado. Não teve nada roubado. O Flamengo foi lá, fez os gols de forma legítima. Não teve nenhum gol do Fluminense anulado. Não teve... Para de choro, velho. Para de choro e vamos jogar esse negócio aí no domingo para definir o título do Flamengo. Vai lembrar que no domingo o jogo é às 4 da tarde, horário de Brasília. Gente, vamos lá. A CBF divulgou a data e os horários dos 10 primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, meu parceiro. Olha aí, o primeiro jogo do Flamengo é contra o Curitiba, dia 16 de abril, domingo, às 4 horas da tarde. Depois o Flamengo enfrenta o Inter no outro domingo, muito provavelmente no meio de semana deve ter o jogo da Libertadores, às 11 da manhã. Então, primeiro jogo 11 da manhã do Flamengo, já é na segunda rodada contra o Inter lá no Beira-Rio. Terceira rodada, Flamengo e Botafogo, dia 30 de abril, também domingo, às 4 horas da tarde. Depois vem Atlético Paranaense, dia 7 de maio, também no domingo, às 4 horas da tarde. E o Flamengo joga seu primeiro jogo no meio de semana contra o Goiás, no dia 10 de maio, quarta-feira, às 8 horas da noite. Tá, e aí? Tem aqui os outros 10 jogos, tá? Por exemplo, Flamengo e junho, Vasco e Flamengo, que o mando é do Vasco, é no dia 3 de junho, no sábado, às 6h30 da tarde. Tem outro, é a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem outros aqui, você pode acessar através aí lá do site da CBF, conferir todos os horários dessas 10 rodadas. Não vou ficar falando aqui também, senão fica uma coisa meio monótona, né? Meio chata. Mas a segunda rodada do Flamengo já joga de manhã, hein? Já joga no horário das 11 horas da manhã. Gente, em entrevista ao jornal O Globo, o ex-técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, abriu o jogo sobre os temas jamais falados. E ele fala: a minha passagem pelo Flamengo foi maravilhosa. Só faltou o título. Lembrando que cheguei no meio do tiroteio. Falei, olha, as 3 competições é difícil chegar. Mesmo assim chegamos. Com Jesus foram 2 competições disputadas e ninguém estava machucado. Comigo não disputei estadual, disputei Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Tive mais de 70% de aproveitamento e joguei a final da Libertadores com alguns jogadores 50% das condições físicas. Aí ele falou aqui do André Pereira, que ele é um baita profissional. No Brasil o cara erra, é crucificado. Não sei como é que ele não tá na seleção brasileira. Eu daria uma chance, mas por causa do erro massacrado. Renato, a sua passagem não foi maravilhosa pelo Flamengo. A sua passagem foi desastrosa pelo Flamengo. Porque a sua passagem é uma passagem que ela engana o torcedor acha que o time tá muito bem, tá voando, mete 4 no São Paulo, mete 6 no São Paulo, Maracanã, e na verdade não. É enganação, é a individualidade dos jogadores ali que decide. O Flamengo chega na final da Libertadores e perde uma final de Libertadores pro Palmeiras, que até hoje nós somos zoados, e aí o Daverson a todo momento zoou o Flamengo por culpa sua também. Tem a parcela do André, do time inteiro, mas é culpa sua principalmente. Então, não foi mais... Só faltou o título, então faltou tudo, porque no Flamengo tem que ganhar, velho. Tá treinando o Flamengo, tem que ganhar, porque senão o Vitor Pereira tá aí. Ah, é o Carioca, mas perde o Carioca. Não fica. A gente sabe como é que é. Ah, mas na Europa não é assim. É. Vai lá no Real Madrid, Ancelotti perdendo a Champions League pra você ver o que vai acontecer.
vai sair, vai acabar indo aí para a seleção brasileira. Então, é assim que funciona. Vamos lá, gente. Rodrigo Matos, jornalista do UOL, publica a matéria falando que o aporte de 1 bilhão,100 milhões de reais na Libra serão para Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Isso porque o quarteto reúne 41% da audiência do futebol brasileiro e levará cerca de 1/3 do investimento. É essa a grande diferença da Libra para a LFF, que é a Liga Forte do Futebol. A Liga Forte do Futebol, o cara quer botar o Flamengo ganhando quase a mesma coisa que o Grêmio. Na Libra já tem essa diferença, né? É uma diferença que reduz, mas já tem essa diferença. O Flamengo vai ganhar bem mais porque gera mais audiência para isso. Não é justo isso o Flamengo ganhar mesmo. Todo respeito ao Inter, ao Grêmio, são grandes clubes do Brasil, mas, cara, são clubes ali da região. O Flamengo é um clube do Brasil, o Flamengo é um clube nacional, o Flamengo é um clube mundial. Tem que ganhar mais dinheiro. Rapaz, eu já cansei de falar isso aqui, de explicar, mas muita gente não entende, comenta um monte de bobagem. É uma coisa realmente que não dá pra falar. Mas vamos lá, gente. Ó, o Brasil, que é o país sede, né, dos últimos 4 vencedores da Copa do Brasil, tem 7 dos 9 elencos mais caros do torneio que começa amanhã, tá? Libertadores começa amanhã. Amanhã já tem jogo da Libertadores. É o Flamengo que joga na quarta-feira. O Flamengo é o elenco mais caro da América do Sul, avaliado em 161 milhões e 700 mil euros. Depois vem o Palmeiras, com 133 milhões e 600 mil euros. Depois Atlético Mineiro, River Plate e depois o Corinthians na quarta colocação, né? Então, o Flamengo continua liderando aí esse top 5 de elencos mais caros, times mais caros da América do Sul, beleza? E aí, tá aqui, ó, apesar de ter um elenco caro, tem receita aí que não vai chegar. Porque é mais do que certo que a Ferg não vai pagar premiação mais uma vez nesse Campeonato Carioca. Tá aí, ó, o Carioca 2022 teve uma média de 24.432 torcedores nos clássicos até a partida final. Também um Fla-Flu, atestando que o estadual teve um acréscimo de 96% de público nos clássicos. Isto é, praticamente dobrou em relação ao ano passado, parece, né? Tá aqui, ó. O público médio dos clássicos do Carioca foi de 47.888 até o primeiro jogo da final. Houve um total de 9 partidas com pico de público aparecendo na partida entre Flamengo e Vasco, deu quase 70 mil, deu 69 mil pessoas. No total, os jogos entre os grandes times tiveram uma arrecadação de 27.415 mil. Além dos clubes, quem lucrou com esses números foi a Ferg, que ficou com mais de 2 milhões em taxa. E mesmo cobrando essa taxa, não vai ter premiação. Complicado, né? Mas vamos lá. Segundo o jornal AS, da Turquia, ele informa que o técnico Jorge Jesus deve acertar com o Flamengo ou com a seleção brasileira. O Jorge Jesus parece que se envolveu aí numa pancadaria lá na Turquia, né? Perdeu o clássico pro Besiktas, né? Clássico Fenerbahçe Besiktas por 4-2. Teve isso. Ele, com um jogador a mais, perdeu esse clássico. E a chapa realmente está bem complicada lá pro Jorge Jesus. Assim que terminar a temporada, certeza que ele não deve continuar no comando do clube turco e vai virar uma grande sombra aqui no Flamengo. Gente, o Bruno Henrique, que está treinando muito bem, aliás, o relato das pessoas, dos jornalistas é esse, pode ser reforço surpresa do Flamengo na final contra o Fluminense no próximo domingo, meu parceiro. Tá aí, ó, recuperado da grave lesão no joelho direito e integrado às atividades junto ao plantel do Flamengo, BH vive a expectativa de voltar aos gramados. Mostrando plena evolução no processo, o camisa 27 pode sim aparecer na lista dos relacionados
para o jogo da volta do Campeonato Carioca, que acontece no próximo domingo, dia 9. Para que BH fique à disposição de VP na finalíssima, vai depender do rendimento do atleta nos treinamentos dessa semana. É importante frisar que a ideia inicial do departamento médico é que ele só retorne na estreia do Flamengo contra o Curitiba dia 16 de abril. Mas pode ser, tá, que ele entre nessa partida aí contra a equipe do Fluminense, né? O que seria já de muito bom grado do dia 9, né? O que ajudaria bastante aí o time do Flamengo. E eu acho que o Vitor Pereira vai adorar o Bruno Henrique, porque ele gosta desse estilo de jogador. Gente, o jogador espanhol que foi oferecido ao Atlético Mineiro, Hugo Malo, que joga na equipe do Celta de Vigo, também foi oferecido ao Flamengo. Ele tem 38 anos de idade e joga na posição de lateral direito, meu parceiro. Tá aí, jogador oferecido ao Flamengo. Fábio Sormani faz publicação que revolta torcedores do Flamengo. O Sormani escreveu o seguinte: a vitória da Água Santa hoje foi igual a do Flamengo ontem, inesperada. Ele bota isso pra nego ir lá comentar, vocês vão lá e comentam, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.